E cá vamos ao nosso episódio número 4 da trilha de aprendizagem em PCA. E esse daí talvez seja um dos vídeos mais relevantes, tá? Em que a gente vai discutir qual o escopo do meu plano de contratações anual. Essa é uma pergunta, talvez, em que 10 entre 10 pessoas acabam patinando, tendo alguma dúvida, saindo, né, e partindo de algumas premissas, às vezes equivocadas, e dando explicações, estou falando da parte até docente, algumas explicações que não vão ser plenamente aderentes à sua realidade, à realidade do seu órgão, da sua entidade. Afinal, eu coloco no meu PCA prorrogações contratuais, contratações que serão realizadas, né, via recurso de emendas parlamentares, que eu nem sei quando e se vão chegar. São perguntas assim que a gente vai resolver de maneira definitiva nesse vídeo. Vem comigo. Eis a indagação, então, o que tem que constar do meu PCA? E aqui a gente tem um caminho largo, bem amplo mesmo, para lançar um bom facho de luz. Muita gente pode responder isso aí, começam, eu já vi algumas aulas, algumas palestras, tudo falando o seguinte, olha, tem que ter A, B, C, D, E, F, tipo, prorrogações, não, sim, tá, e começa a falar. Mas antes disso daí, para fins didáticos, tem uma palavra de ordem que a gente tem que invocar sempre e que é a dimensão a ser colocada em termos de lentes sobre o assunto, que se chama previsibilidade. Se há a possibilidade, se prevê com antecedência, haja vista que o PCA ele vai compor contratações que eu vou realizar num exercício subsequente. Então, se houver a previsibilidade, olha, é um fortíssimo candidato que aquela contratação tem que estar, sim, no PCA, 99%. Tem 1% que a gente vai esclarecer aqui. Mas, eu estou precisando de um material, um serviço, uma obra, uma locação, tudo. Cara, consigo ver com antecedência? Consigo. Então, vá para o meu PCA. Ponto. Tá? Agora, alguma coisa específica sobre isso. Eu já vi também pessoas dizendo o seguinte, olha, mas tem que ver em termos de materialidade financeira. Porque você não vai colocar no seu PCA contratações de valores picadinhos, pequenos, né? Como típico de pronto pagamento ou suprimento de fundos. E aí eu posso dizer, não é bem assim. Porque eu preciso identificar, sim, e tratar esses casos. Então eu vou dar um exemplo. Tem alguns órgãos que às vezes tem algumas autoridades ou várias autoridades que fazem missões, né, viagens a serviço, viagens aéreas. E às vezes fazem, né, em algum tipo de convênio, alguma coisa, com jatinhos da Força Aérea, ou com aviões da Força Aérea. E às vezes contratam por fora, né, isso daí, fora esse convênio com a Força Aérea, alguma coisa assim, eles contratam alimentação a bordo, tá? Que se chama o serviço de catering. E às vezes alguns órgãos estavam pagando isso aí por suprimento de fundos. Todo mês pagava. Ah, ia viajar aqui, pagava suprimento de fundos, pagava suprimento de fundos. E aí tem que ver, porque não está sendo uma despesa imprevista. Não, tem previsibilidade. Todo mês vai ter autoridade viajando. Então, nesse caso, é muito mais eficiente, muito mais razoável e talvez até mesmo muito mais legal em termos de lei que se junte essa demanda, faça uma previsão anual e que se firme um contrato, tá? De fornecimento, por exemplo, de alimentação continuada ou de um outsourcing mesmo, em termos de serviço de fornecimento, como seria eventualmente alguma coisa mais típica de uma demanda flexível. Tá? Então é um caso. E pode ser que seu órgão, sua entidade, esteja contratando mês a mês, pagando suplemento de fundos, material de expediente, por exemplo, escritório, fica pagando picadinho. Vamos tratar isso daí? Vamos tratar? Eu não vou colocar no meu PCA o picadinho. Eu vou analisar a demanda, juntar, empacotar numa contratação e beleza. Tá? Está dado. Então, eu diria que a materialidade, em termos de impacto financeiro e vulto da contratação, tem que ser analisada, mesmo porque o meu PCA ele tem como uma das premissas a necessidade de eu evitar o fracionamento de despesas.
E você tem uma linha doutrinária, tá? E jurisprudencial, pelo menos tinha, né? E eu me coaduno com elas, que o suplemento de fundos também conta para o fracionamento de despesa. Então a gente tem que considerar isso daí. Então esse é o primeiro, é a base do nosso castelo, é a base. Temos que analisar a previsibilidade. A previsibilidade, olha, talvez seja o momento de colocar assim no meu PCA. Mas não é só isso. Vem comigo. Pronto, né? Acho que o primeiro esclarecimento foi dado. Agora a gente precisa ver uma coisa. As novas contratações, elas vão estar sim no PCA. Mesmo porque essas novas contratações, a gente tem que ter um esteio orçamentário previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Como a nova Lei de Licitações diz que o PCA ele tem que subsidiar a elaboração das leis orçamentárias, eu tenho que identificar as novas contratações para isso. Tá claro. Então aqui a gente tem uma distinção, tá? Toda vez que eu fizer, vamos lá, uma nova licitação, uma nova dispensa, uma nova inexigibilidade, pô, isso aqui vai estar, tem que estar no meu PCA. Né? De maneira fortuita, teria que estar no meu PCA. Agora, a dúvida às vezes recai nas prorrogações contratuais. O que é a prorrogação e o que é renovação? E aqui eu vou usar um glossário mais estrito, tá? A renovação contratual é uma nova licitação. Então, por exemplo, eu cheguei no último ano de vigência do meu contrato de limpeza, eu não posso mais prorrogar, tá? O ano que vem, eu vou precisar fazer uma nova licitação, que pode ser, né, depois ter um contrato firmado com outra empresa que não a atual. Nesse caso, eu falo de renovação contratual. Vou fazer uma nova licitação, tá? Ou às vezes uma nova dispensa, uma nova, né, elegibilidade. A elegibilidade vai ser com a mesma empresa, né, grosso modo. Agora, quando eu vou continuar com a mesma empresa e vou só dilatar a sua vigência, eu falo em prorrogação contratual. E aí fica uma coisa que a gente tem que definir. A prorrogação contratual, de modo geral, ela já é considerada pela área financeira do meu órgão, da minha entidade, como uma despesa continuada. Eu vou continuar, já está lá a informação, então não precisa, né, que eu coloque no PCA para ele subsidiar o meu projeto de lei orçamentária. Já vai ter isso aí computado. Mas, em outro prisma, a prorrogação contratual, ela também consome homem-hora da minha área de contratações, tá? Então, ela pode estar, assim, nesse sentido, compondo um calendário para eu conseguir internamente dar maior racionalidade ao meu trabalho. Então, qual é a resposta? Prorrogação, ela deve estar obrigatoriamente num PCA? Não, não precisa, tá? Mas ela pode estar num PCA? Pode sim, pode. Agora, nessa última opção de colocar a prorrogação no PCA, eu sugiro fortemente algumas cautelas. E a principal cautela é comunicar bem que é uma prorrogação aos stakeholders diversos. Em especial, a minha área financeira falou assim: ó, isso aqui é uma prorrogação. Eu não estou considerando isso aí como uma nova despesa, outra, além do que você já tem disso aí continuado. E também comunicar bem ao mercado, porque o mercado tem que entender que você vai estar prorrogando um contrato já existente e não dando uma nova janela de oportunidade a que todo mundo venha e faça uma competição. Então é isso, né? Pode estar sim. E aí eu sugeriria, inclusive, quando você publicar o PCA no seu site oficial, né, do seu órgão, da sua entidade, coloque novas contratações, prorrogações. Beleza? Então, prorrogação é isso. Outra dúvida muito recorrente, né, que eu recebo são sobre as emendas aí que vão chegar. Pode ser emendas parlamentares, alguma coisa, algum dinheiro que às vezes é incerto que vai vir. Então, assim, a resposta é basicamente o seguinte: se você tem a previsibilidade, veja, a previsibilidade que você vai receber aquele recurso de emenda, tá? Vou receber aquele recurso de emenda, etc. Cara, então você vai colocar. Agora tem que ver, às vezes a emenda, né, ela é impositiva, a emenda, cara, pode ser emenda PIX e etc. Então tem que ver a natureza, pode ser um convênio que vai vir, um contrato de repasse.
Tendo a previsibilidade de que vai vir aquele recurso, coloque no seu PCA, tá? Coloque no seu PCA, com toda certeza. E aí é uma coisa para colocar a observação. Olha, não sei o que, e coloque lá a observação. Em algum momento, né, que vai ser, né, executado com recursos de emenda. Para que, quando bater no seu financeiro, entender que isso aí não vai compor um objeto em que vai ter que ser pedido no PELOA, no projeto de lei orçamentária anual, do seu órgão, da sua entidade, que isso aí vai vir fruto de emenda. Agora, Renato, não tem menor previsibilidade que vai vir isso aí via emenda, não tem mesmo, tal. Então, a sugestão é não colocar isso aí no seu PCA. Você tem que fazer aí um trade-off, né? Uma gestão de riscos. Tendo uma previsibilidade alta, média, coloque. Baixa, eu não colocaria. É de todo errado colocar? Não é. Mas, de repente, vai só inchando, inflando o seu PCA de uma maneira fictícia. Então, emendas é isso. Afinal, a contratação é realizada pelo seu órgão, pela sua entidade. Tá? Pode ser com recursos da União, pode ser com recursos de um Estado que está passando para você, mas no fundo é você que vai tocar, né? Vai ser um edital seu. Aí. Então, coloque com toda a certeza. Mas não parou não, tá? Não parou não. Porque a gente tem mais uma dúvida aí recorrente, que é o registro de preços. Simples, vou direto ao ponto. Eu, ano que vem, vou fazer um pregão para registro de preços de saco de cimento. Tem a previsibilidade, cara, é um novo pregão, é uma nova janela de oportunidade, top, coloco no meu PCA, sim. Mesmo sendo um registro de preços que não vai gerar um contrato automático, mas sim uma ata que é um documento vinculativo e obrigacional, mas não é contrato, mas vai sim, ok? Agora, eu já tenho uma ata vigente de saco de cimento hoje. Ano que vem eu devo executar 50 mil reais dele. Eu coloco no meu PCA? Eu não recomendo. Eu não recomendo. O teu financeiro tem que ter a visão de quanto vai ser gasto para pedir orçamento para isso. Mas se você coloca tudo dentro do PCA, tudo lá dentro, tudo, ele se torna um instrumento extremamente complexo. Muito mais do que talvez ele tenha sido desenhado. Tá? O legislador, essa figura emblemática, talvez não tenha querido isso daí. Agora, mais do que qualquer coisa, é ver qual a função dele para o seu órgão. Grande parte do Brasil não faz ainda o seu PCA. Não faz. E você colocar tudo lá dentro vai criar um monstro. PCA é controle. Controle de prazos, controle de calendário de aquisições, de transparência de previsibilidade, de comunicação com o mercado fornecedor. Não torne o seu PCA algo maior do que ele já é, porque ele já nasceu gigante. Então, o que tem que ter no PCA? Novas contratações. Ponto. Tá? Novas contratações. Em especial, novas licitações, novas dispensas, novas inexigibilidades. Beleza? E prorrogações, se você quiser. Eu diria que grande parte do Brasil também não tem maturidade de fazer gestão de prorrogação no seu PCA. Enxugue um passo por vez. Coloque lá só as novas contratações, já é golaço. Mas eu quero colocar prorrogação. Coloque, separe. Faça duas gestões separadas. Uma coisa é prorrogação, uma coisa é renovação. Separe. Agora, colocar execução de registro de preços? Não. Execução de credenciamento? Talvez também não. Tá? Talvez também não. Analise caso a caso. Quais são os credenciamentos que você faz parte? Serviço de tradução? Né? Pequeno reparo, aquele negócio, vê bem, tá? Porque talvez não seja necessário. Agora, não, eu tenho uma boa previsibilidade, é uma demanda bastante significativa de um credenciamento em mercado fluido, que vai ter competição. Talvez coloque, tá? Mas olhe, se você começar com escopo enxuto, esqueleto, top, passa o tempo, pega esse esqueleto, vai colocando tendão, músculo, pele, tudo, para ficar uma coisa. Começar gigante, bobagem. Agora, para fechar, tá? O escopo, bacana, o escopo está lá. Agora, não pense jamais que o teu PCA é engessado. A tua gestão, ao longo de um ano, muda. É troca de governo, é troca de prioridade, é emenda que chega, é contingenciamento orçamentário, tem coisa que vai entrar, tem coisa que vai sair.
Ah, não, eu quero colocar, vamos mudar a diretriz, vamos colocar a prorrogação, vamos tirar a prorrogação. Deixe flexível. E essa daí é a principal, assim, é o principal desafio de um PCA. É o quanto que ele é um instrumento de controle e o quanto que ele vai espelhar a necessária flexibilidade de uma gestão, tá? É isso. Agora, tudo isso tem que estar onde? Em um regulamento, que é o que a gente vai tocar no próximo vídeo. Grande abraço.